Muito bem, nos vídeos anteriores nós vimos o item 1.5, foi um item longo, né? Nós vimos função de autocorrelação, né? E é uma função extremamente importante para análise de séries temporais, mas nós vimos uma espécie de análise, é uma questão analítica, né? Você olha para o gráfico, você entende mais ou menos aquela série. E nós vimos também, através dela, uma forma de identificar a estacionariedade. Hoje, nós vamos falar desse item 1.5, que são os testes para estacionalidade e sazonalidade. Na prática, eu coloquei esse título, mas são testes para estacionalidade. A sazonalidade está no meio. Tá? Tem algumas outras formas de testar especificamente sazonalidade, mas elas envolvem conhecimento de transformada de Fourier, que não está no conteúdo programático. Tá? A gente não vai ver isso. Então, se você testar a estacionalidade, você já consegue identificar se tem alguma tendência ou alguma sazonalidade. Tá? Então, hoje a gente vai ver basicamente dois testes, dois tipos de testes. Tá? O primeiro teste é o que a gente já passou uma sessão inteira aprendendo, que é o teste da função de autocorrelação amostral, ou FACA, né? É a sigla que a gente vai usar. Então, a função de correlação amostral, ela pode me falar muito sobre os dados. Ela pode me dizer se a série é estacionária ou não. Tá? E a gente pode pegar, por exemplo, aqui um exemplo bem simples, né? Que, qual é a ideia básica? É que a função de autocorrelação, ela indica o grau de correlação entre as amostras. Então, você pega serialmente as amostras e você quer saber, supondo que ela seja estacionária, qual é o grau de correlação entre amostras que estão em determinado intervalo. Então, a função de autocorrelação, ela vai avaliar as funções que estão em intervalo 1 de distância, intervalo 2 de distância, e 1 significa uma amostra, há 2 amostras de distância, 3 amostras de distância. Então, ela vai dizer o quanto uma amostra depende da outra amostra. Tá? É basicamente o que ela significa. Mas, apesar de ser só isso que ela significa, tem toda uma dificuldade para a interpretação. Então, no geral, qual é o nosso parâmetro? Qual é a regra que a gente segue para saber se a série é estacionária ou não? A regra é essa aqui, ó. Caso a FACA, a função de autocorrelação amostral, decaia muito lentamente, ou seja, ela permanece com valores muito altos ao longo dos intervalos, que nós estamos chamando de lags, né? Isso indica que a série não é estacionária. Faz sentido. Se o nível de correlação é muito alto, tendendo para 1, tipo, sempre acima de meio, né? E isso por muitos intervalos é muito estranho, porque o normal é que o nível de correlação entre amostras vá diminuindo com o tempo. Se ele permanece sempre muito alto, significa que existe alguma função determinística ali. Significa que ela está subindo, ou seja, porque a próxima amostra ela só é alta porque a amostra chegou nesse ponto. Então, por que a amostra está aqui? Porque a anterior foi um degrau, é como se fosse uma escada, né? Então, ela está se apoiando sobre essa. Então, é tipo uma escada. O próximo degrau é muito fortemente correlacionado com o degrau anterior. É a mesma coisa numa função de autocorrelação, quando ela analisa uma série. Se as sequências seriais elas são muito dependentes entre si, significa que ou tem uma tendência, ou tem uma sazonalidade, que amarra uma amostra na outra. Então, se eles são correlacionados demais, é porque, na verdade, aquela função de autocorrelação não está fazendo sentido. E que, para eu realmente caracterizar, eu precisaria de uma matriz. Vamos ver um exemplo. Né? Vou pegar aqui uma função, ou melhor, pulei aqui alguma coisa. Está aqui esse exemplo do ICMS. São dados do ICMS do Brasil. ICMS, não sei de onde que eu peguei, tá? Mas é ICMS. Aqui, não importa de quando até quando, né? Eu peguei dados que têm quase que 200 amostras. Tá? Claramente você está vendo uma tendência. Pode ser que tenha uma sazonalidade também. Você pode ver que tem um ciclo se alternando aqui, né? Aí eu ploto a função de autocorrelação amostral. Como eu disse para vocês, 20 é o suficiente. Mas, quando eu suspeito de alguma sazonalidade, aí eu preciso aumentar o número de lags para eu poder enxergar se tem um período acontecendo ou não. Aí eu recomendo em 50, 60, que costuma cobrir. Aqui é o caso, eu coloquei 50. Olha só para essa autocorrelação amostral.
ela continua muito alta. Se eu mostrasse aqui, porque eu não mostrei porque estava atrapalhando um pouco, o intervalo de confiança. Ele passava mais ou menos por aqui, então ele fica muito acima do intervalo de confiança por muito tempo. Gente, 20 lags é muita coisa. Imagina que eu fiz uma coisa esse mês e eu estou dizendo para vocês, esse mês aqui está correlacionado com 20 meses atrás? É muito distante. Então, uma amostra está correlacionada com 20 lá atrás? É muito distante, muito mesmo. Então, se ele permanece em nível de correlação que ultrapassa 5, 0,5, é porque a correlação está muito alta. E isso significa que ela tem um grau de correlação muito forte. Então, isso já indica que ela não é estacionária, ela não decai para zero muito rapidamente. Além disso, a função de autocorrelação, quando ela apresenta um comportamento oscilatório, que é o que está acontecendo aqui, está sutil, mas está acontecendo, está vendo? E esse intervalo é no 12 aqui, olha. 10, 11, 12, onde está o pico. Aqui o outro pico. 20, 21, 22, 23, 24, né? Aí deve ser em 36 aqui também, aqui deve ser em 48. Então, claramente está tendo algum tipo de período acontecendo a cada 12 amostras, ou intervalos de 12. Então, aqui, além dele me indicar que essa função não é estacionária, ele também está me indicando que existe alguma periodicidade, o que talvez possa implicar numa sazonalidade. Então, a função de autocorrelação sozinha, ela já te dá um sentimento claro sobre a estacionalidade e muitas vezes também sobre a sazonalidade de uma certa série, que é o caso aqui, que ajuda bastante. Então, você pode plotar a série, plotar a função de autocorrelação e escrever no seu relatório, olha, observando a função de autocorrelação, ela não decai rapidamente em direção ao zero, ao menos não nas 20 primeiras amostras, e também apresenta um comportamento cíclico com um período de 12 em 12. Isso também indica que ela tem uma sazonalidade. Então, só de bater os olhos, você consegue ver isso. Agora, dizer qual período olhando para a série, você não conseguiria. Isso é bem mais difícil, tá? Porque, eu tenho uns picos aqui. Mas são esses 3, esses 4 e o resto, né? Aqui não, já dá para ver com um pouco mais de clareza. Então, essa é a forma básica que nós já aprendemos, inclusive, isso foi visto no 1.5, mas isso é uma das técnicas clássicas. Mas não é a única. Existem outras formas também de testar a estacionalidade. Inclusive, algumas pessoas diriam que existem maneiras mais formais de testar a estacionariedade. Eu acho essa uma forma formal, né? Você está fazendo uma análise criteriosa aqui. Mas tem testes estatísticos que servem basicamente para isso. E os principais testes que analisam se uma determinada série é estacionária ou não são os chamados testes de raiz unitária. Eles são testes que permitem checar a estacionalidade de uma série através de algum teste estatístico. Vocês já viram isso, né? Porque, no fundo, são testes de hipóteses, né? Então, essa ideia de você colocar uma hipótese 0, uma hipótese 1 e verificar qual delas é que está convergindo ali, é basicamente a mesma coisa. Só que, como qualquer teste de hipóteses, ele testa uma hipótese, você tem que ter uma hipótese, né? E aqui a hipótese desses testes, eles são baseados basicamente na avaliação da existência de uma raiz unitária. O que é uma raiz unitária? Não vou falar ainda, porque vocês vão precisar primeiro estudar os modelos ARIMA. A gente até viu um pouquinho dos modelos autorregressivos, modelos médias móveis, mas a gente vai ter que fazer um estudo muito mais profundo neles para poder entender no que consiste isso. Mas não se preocupem, mais lá na frente eu vou voltar para esse mesmo assunto. Aqui a minha intenção é mais ou menos mostrar como usá-los, tá? A minha ideia é que você já chegue no final sabendo usar os testes e só então a gente vai explicar como que eles realmente funcionam. O fato é que eles funcionam verificando se existe esse negócio chamado de raiz unitária. A gente vai aprender depois. Tem vários. O mais famoso deles, entre todos aqui, é o chamado teste de Dickey-Fuller. Só que o teste de Dickey-Fuller, ele é muito básico e não funciona, ele é muito restrito. Ele basicamente só serve para avaliar modelos AR1. É por isso que existe um negócio chamado teste de Dickey-Fuller aumentado, ou, em inglês, né, Augmented Dickey-Fuller. Tanto que a gente usa sempre a sigla ADF, né? Eu já ia dizer ADE, como se precisasse. Tem esse Philippe Perron, que eu não vou falar dele, e existe esse aí, vou ter que pronunciar como der, gente.
Kwiatkowski, Phillips, Smith, Shin, tá? Ou, mais simplesmente, KPSS. Eu vou mostrar esses dois aqui, que eles são muito úteis. Cada um tem sua aplicação. Aliás, isso é uma coisa muito importante, gente. Quando a gente olha para um teste estatístico, para não estatísticos, isso a gente até aceita, mas para um estatístico, não. Aliás, os não estatísticos erram muito nisso. Eu não sou estatístico, mas eu já sei disso. Gente, testes, eles não são acima do bem e do mal. Todo teste estatístico tem limitações, ele tem uma aplicação específica. Ele foi feito para funcionar sob determinadas condições. Tá? Eu não vou falar dessas condições ainda aqui, porque eu não quero me estender demais nesse assunto, mas lá na frente, quando nós formos falar de modelagem ARIMA, aí eu vou ter que falar dessas condições, porque vocês não vão conseguir fazer esses modelos, esses testes funcionarem sempre em qualquer circunstância. Eles sempre vão dar um resultado, mas não necessariamente esse resultado é confiável. Por isso que sempre avalie a função de autocorrelação. Uma coisa não exclui a outra. Você tem que fazer um, fazer outro, para poder ver qual deles está fazendo sentido. Mas o ideal mesmo é você ver quais são as limitações, quais são as indicações. Está cheio de sites na internet que tem livro que faz tabelinha dizendo quando um é indicado para que situação. O Augmented Dick Fuller, por exemplo, ele tem uma tabela lá que você tem que verificar a quantidade de amostras, enfim. Mas vamos começar falando dele, né? O teste Dick Fuller. O teste Dick Fuller, ele é uma generalização do teste básico de Dick Fuller, né? O teste básico de Dick Fuller ele funciona só para funções autorregressivas. Já o teste aumentado ele funciona para qualquer ordem, qualquer função. E ele também funciona da mesma maneira. Ele funciona verificando se há ao menos uma raiz unitária, que é uma coisa que a gente vai ver. Mas, basicamente, quando existe uma raiz unitária, então a série não é estacionária. Tá? Então, ele tenta descobrir se tem ou se não tem. Se eu sei que não tem, então não é. Então, ele é estacionário. Se ele tem alguma raiz unitária, ele não é estacionário. Então, é fundamentalmente um teste de significância estatística. Você vai encontrar p-valor e um valor para o teste, né? Então, é basicamente isso. Você vai ter um teste de hipótese e, como resultado, eu vou ter, esqueci um M aqui, ou melhor, isso aqui é o O, né? Você vai ter o valor do teste estatístico, que a gente vai chamar de valor ADF, nesse caso aqui, e você vai ter um p-valor. E, como vocês já sabem, a gente decide em cima do p-valor, né? Além disso, nas implementações todas, a do Python com certeza, a do R também traz isso. Nas implementações em geral, aliás, não, de um modo geral, sempre, né? O teste de Key-Fuller ele vai ter sempre essas duas hipóteses. A hipótese nula é a hipótese de que existe uma raiz unitária. Como é que eu traduzo isso? Existe uma raiz unitária significa que ela não é estacionária. Então, a hipótese nula, que eu vou rejeitar ou não, é que ela não é estacionária. Se eu rejeitar a hipótese nula, então ela é estacionária. É o básico. Quase todas funcionam assim, exceto o KPSS. Inclusive é o contrário disso, tá? Outra coisa que é importante entender é que, supostamente, o valor crítico ou o valor de referência com o qual eu vou ter que comparar o teste estatístico de Dickey Fuller, ele tende a ser um número negativo. A Roseli chegou depois, ela está perguntando aqui o que é a raiz unitária. Eu basicamente falei que eu não vou explicar agora, mas depois eu comento no intervalo. Então, como é que funciona? Na hipótese zero, vamos rever aqui, a hipótese zero ela não é estacionária. Vamos abstrair essa coisa da raiz unitária por enquanto. E na hipótese 1, na hipótese zero, então ela não é estacionária. Então, para dar a hipótese zero, então o p-valor tem que ser maior que o valor de significância, que em geral é de 5%. Tá? A gente aceita 5%, em séries temporais está valendo 5%. Agora, assim, quando é alguma coisa de informação de medicina e são dados de saúde, tende-se a usar o de 1%, mas isso você vê cada caso, né? E a estatística ADF vai ter que ser maior que o valor de referência. Então, eu vou ter um valor crítico para aquele percentual de significância. Mas, de um modo geral, eles concordam um com o outro. Então, quando o p-valor fica maior que 5%, o valor de referência acaba sendo, a estatística ADF fica sendo maior que o valor de referência. E no caso da hipótese 1, que é quando eu rejeito a hipótese nula, a série é estacionária. Então, o que a gente quer é negar
a hipótese nula, né? É do nosso interesse. P-valor. Então, é o contrário, ele vai ser menor, tá? Então, basicamente, o que a gente quer? Se o P-valor for menor, é estacionário. Se o P-valor for maior, ele não é estacionário. Simples assim, tá? Ele retorna ainda outros parâmetros, que também não dá para explicar agora, vou ter que explicar só quando chegarmos no modelo ARIMA, que ele retorna o número de lags. Quando ele coloca lá número de lags, tem outro nome para isso lá no R, isso, na verdade, é um número máximo de termos autorregressivos que pode ser aceito para esse modelo. Mas isso é uma coisa que ainda não dá para explicar agora. E os valores críticos para vários tipos de significância, que é uma coisa que muitas vezes é retornada. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Para a nossa mesma série de CMS, de 2004 a 2018, essa aqui é uma série com 192 amostras. Tá? A minha estatística ADF, ela deu 1,11. Repara que o meu valor da estatística ADF, de modo geral, é negativo. Então, esse aqui já é um valor alto. Então, já ficou acima do valor crítico. E o p-valor deu 0,99, ou seja, deu bem maior, né, que o valor de referência, que seria 0,5. O número de lags que vocês vão abstrair por enquanto, mas seriam 13 termos no modelo. E está aqui os meus valores críticos de referência. Pode observar que para 5%, o meu valor de referência é menos 2,8. Então, a minha estatística está bem acima. O que é que isso indica? Meu p-valor está acima, minha estatística está acima, então essa série não é estacionária. Simples assim. Tá? O que eu estou dando de uma forma aqui, esse teste, que é uma forma que eu não gosto de ensinar testes, mas por um primeiro momento está bom. Porque vocês precisam entender o teste. No geral, como é que a pessoa pega? Ah, tem um teste, se o p-valor for tanto, se é tanto. Se o p-valor for abaixo disso, não é. Certo. Isso é decoreba, mas para um estatístico, você tem que saber como ele funciona, tá? Então, só para vocês saberem que eu não estou explicando como ele funciona, porque eu vou explicar isso mais para frente. Para agora, é só importante vocês saberem que isso existe, tá? E tem esse outro teste aqui, que é o Kwiatkowski, Phillips Smith Chin. Vamos chamar só de KPSS, que tá bom. Aqui é o contrário, viu, gente? A hipótese 0, ela é estacionária, ou seja, ela não tem raiz unitária. E a hipótese 1, ela não é estacionária, é o inverso, tá? Então, nesse caso aqui, para ela ser estacionária, eu preciso que os valores fiquem maiores que o valor de referência do p-valor. Já para ela não ser estacionária, tem que ser menor. Então, o resultado é meio que o oposto, né, do que tem no ADF lá. Ele retorna outros parâmetros que são basicamente os mesmos que o ADF usa. Então, vamos lá. Para essa mesma série, é esperado que ela dê o mesmo resultado. Então, vai dar mesmo, olha. A minha estatística de referência para 5% é 0,146. E a minha estatística KPSS bateu em cima, né? Que é 0,157, mas de qualquer forma, está ali acima. Mas a gente ignora isso aqui, porque o que importa é esse aqui. Olha, o p-valor é 0,04, ficou abaixo de 0,05. Tá? Então, a gente conclui que ela não é estacionária, o que é óbvio olhando para a série. Mas calma aí, uma coisa que vocês podem querer me perguntar é qual é a diferença entre um teste e outro, né? Existem várias e existem algumas especificidades, né, de quando usar uma coisa ou outra. O teste do Dickey Fuller aumentado, ele tem uma tabela que tem relação com o número de amostras da série. Então, de um modo... Claro, aqui ele já está fazendo automaticamente isso, mas ele é indicado para faixas de amostras de série. Ele não vai funcionar para qualquer série. Tem que ver lá na tabelinha da descrição dele. E o teste KPSS, ele tem uma vantagem que o Dickey Fuller não tem, que é ele permite avaliar se uma série é estacionária ou não, já considerando que eu estou retirando a tendência. Então, por exemplo, se eu indicar para o teste, olha, aqui eu tenho uma tendência aparentemente mais ou menos linear. Então, eu posso indicar num dos parâmetros do KPSS que aqui eu tenho uma tendência, ele pode já extrair essa tendência e avaliar se o resultado disso é estacionário ou não. Por isso que ele deu um valor tão próximo aqui do p-valor. Porque se eu retirar a tendência, ele é quase que estacionário. Tá? Então, essa que é a grande vantagem aqui do KPSS.
Ele é prático para ser usado quando eu já sei que tem uma tendência ali determinística. Não que o Dickey-Furler não funcione. E, além do mais, de um modo geral, só de usar o Dickey-Furler já é o suficiente, porque verifiquei, não é. A gente vai ver que tem uma técnica que é para tirar a tendência. Aí eu tiro a tendência. Aí eu faço de novo o teste. E aí é ou não é? Agora é. Então, como a gente vai aprender a fazer diferenças daqui a pouco, aí então vocês vão perceber que, de um modo geral, para quem está começando, só usar o Dickey-Furler é o suficiente. Mas é importante entender para que servem os outros testes. Eles vão ter funcionalidades um pouco diferentes. No próximo vídeo, eu vou mostrar no código um pouquinho dessas diferenças e a gente já vai poder fechar essa primeira parte.